Boa noite, Gê. Tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí por BH? Tudo tranquilo? Boa noite, Sandro. Um domingo quente aqui em BH hoje, viu? É mesmo? E também bem quente. Graças a Deus, É, bem quente. esquentado. Uhum. Isso é bom. Isso é bom. Vamos começar então? Sim. Então vamos lá. Convido aí a você e a todos que nos acompanham a cerrar levemente os olhos, se colocar aí numa posição mais confortável possível. E assim, dessa forma, com o nosso coração pulsando, com a nossa mente acalmada, vamos nos ligando aos nossos mentores amigos, os nossos anjos guardiões, esses espíritos que nos acompanham na jornada da vida, pedindo-os para que nos ampare, nos console e nos coloque em comunhão com esta egrégora de luz na qual estamos inseridos neste momento. Pai amado, queremos lhe agradecer pela semana que tivemos, queremos lhe agradecer por todas as oportunidades vividas e vivenciadas, pois foi através delas que conseguimos aplicar a sua boa nova, seus ensinos, da qual refletimos há tantas semanas. Mas sabes, Pai, o quanto ainda somos pedintes e necessitados das suas bênçãos. Por isso lhe pedimos que nos abençoe, nos fortaleça, nos dê condição de discernirmos tudo aquilo que às vezes paira na nossa mente como dúvidas, para que assim possamos refletir de forma eficaz em tudo aquilo que está à nossa volta. Que sejamos, Pai, o seu portador da boa nova e que, acima de tudo, consigamos colocar em prática em nossas vidas, em nossos corações, tudo aquilo que aprendemos e estudamos. Pedimos ainda, Pai, em favor de todos aqueles que nos acompanham, aos nossos amigos, inimigos, desafetos, nossos familiares, filhos, pais, mães, tios, sobrinhos, primos, enfim, todos os nossos familiares e todos aqueles que estão à nossa volta. Abençoe também os nossos colegas de trabalho e todos aqueles que convivem conosco diariamente. Abençoe também, Pai, toda aquela mãe, todo aquele pai que, porventura, estão separados de seus filhos e que não podem tê-los ao seu lado. Obrigado, Pai. Obrigado por sua luz bendita, hoje e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Vamos dar continuidade à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 10, item 15. Faz parte do perdão das ofensas. Paulo, apóstolo, Lyon, 1861. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar a eles uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é demonstrar que se está melhorando. Perdoem, meus amigos, para que Deus também possa perdoá-los. Se forem duros, exigentes e rigorosos, mesmo por uma pequena ofensa, como vão querer que Deus esqueça que a cada dia vocês também têm necessidade de perdão? Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei, pois está pronunciando a sua própria condenação. Será que fazendo uma autoanálise não irá encontrar em vocês mesmos o agressor? Quem sabe se numa luta que começa por um simples desentendimento e termina numa ruptura, o primeiro golpe não partiu de você? Será que não deixaram escapar uma palavra ofensiva? Será que usaram a moderação necessária? Sem dúvida, o adversário errou em se mostrar tão melindroso, mas isso deve ser mais uma razão para serem indulgentes e não o censurarem. Vamos admitir que foram realmente os ofendidos em uma determinada circunstância. Quem garante que não envenenaram a situação por vingança, transformando em disputa séria o que poderia ter caído facilmente no esquecimento? Se dependeu de vocês impedir as consequências e não o fizeram, então são realmente culpados. Vamos imaginar também que não tenham absolutamente nada a reprovar em suas condutas. Nesse caso, quanto maior tiver sido a capacidade de perdoar, maior será o mérito de vocês. Existem duas maneiras diferentes de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas
dizem a respeito do adversário: eu perdoo, enquanto interiormente alegram-se com o mal que lhe acontece, dizendo a si mesmo que ele bem o mereceu. Quantos dizem, eu perdoo, e acrescentam, mas nunca me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Será que esse perdão é ensinado pelo Evangelho? Não. O verdadeiro perdão ensinado pelo Cristo é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que será levado em consideração, pois Deus não se contenta com aparências. Ele examina o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de inferioridade. O verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que por palavras. Que assim seja. Que assim seja. Eu acho que nunca se falou tanto e nunca se fez tão evidente a necessidade de amor e de perdão. E o perdão, ele é o primeiro passo que nós precisamos dar. Porque nessas e em outras vidas, nós, em condição humana, cometemos muitos equívocos. E mesmo que inconsciente ou sem querer, nós provocamos feridas em pessoas, e na maioria das vezes nas pessoas que estão mais próximas de nós. Então, ele fala, Cristo, ele deu o último exemplo de Cristo foi o perdão, quando ele ergue os olhos e fala, Pai, perdoe, ele não sabe o que faz. Foi o último ensinamento que ele deixou para a gente. E é uma coisa tão difícil para a gente colocar em prática, porque o nosso ego, ele fala muito alto ao nosso coração. Então, a gente tem sempre que ter a humildade de pedir a Deus para que nos auxilie, que abrande o nosso coração, para que nós possamos conseguir praticar o perdão, para a gente conseguir colocar efetivamente o perdão a nós mesmos e aos outros. E aqui também ele fala que perdoar os nossos amigos é uma prova de amizade, mas o verdadeiro perdão é o de perdoar os nossos inimigos. Hoje mesmo eu estava escutando uma pílula do Ricardo, que ele fala sobre o perdão, e ele falou isso, que imagina se Cristo não tivesse dado o exemplo de perdoar todos aqueles que o ofenderam. Será que nós teríamos a mesma admiração por Cristo? Então, assim, um dos maiores exemplos que ele nos deixou foi o perdão das ofensas. E foi o seu último ensinamento, o perdão das ofensas. E o perdão não é aquele que é dado da boca para fora, igual ele colocou aqui no exemplo. Eu perdoo, mas nunca mais quero ver, né, pintar de ouro. Não quer dizer que você perdoar, você vai conviver com a pessoa. Mas o perdoar é não desejar o mal daquela pessoa. E isso é uma coisa que a gente tem que pedir a Deus todos os dias, para que a gente consiga perdoar a ponto de não desejar o mal. Diga lá, Sandro. Um exercício assim parece simples, mas é extremamente complexo, porque eu acredito que perdoar e esquecer é uma situação bem, sabe, bem desafiadora, ao ponto de que normalmente a gente pratica muito o perdão da palavra e não o perdão do coração, como ele vem nos ensinar. Porque haja visto o que acontece no nosso dia a dia, né? Vou te dar o exemplo com relação à minha pessoa. Eu sou divorciado, tá? O meu relacionamento conjugal não funcionou. Mas existem ainda situações e existem ainda coisas deste relacionamento que ainda machucam. E por mais que eu queira falar que tá tudo bem, passou e não acontece mais, quando algo semelhante acontece, a memória afetiva que a gente tem desperta o gatilho do rancor, da injúria e dessa condição que a gente acaba entrando nesse vórtice, que trouxe muito bem a questão do ego. Quando o nosso ego está ferido, a gente se arma de tudo que é coisas para
jogar também para o outro, né, essas ofensas, essas injúrias. Então, ter o discernimento de poder fazer como Deus faz no momento em que a gente reencarna aqui na Terra, né, e colocando o véu do esquecimento como uma ferramenta para que a gente possa se relacionar com os nossos inimigos e com aqueles que a gente ofendeu e que também nos ofenderam em outras existências, é um trabalho muito difícil. Tá? Não adianta tapar o sol com a peneira, ficar aqui só pregando que a gente precisa, né, ter essa santidade, mas a gente está num mundo encarnado, a gente está aqui na Terra, num mundo de expiação e provas, e a gente tem muito ainda para aprender e a exercitar, principalmente essa questão do perdão, né? E um ponto que me chamou a atenção no texto que tu trouxe é quando quando a gente se sente, quando eu me sinto lesado, eu fico me perguntando, mas puxa vida, será que não fui eu que dei o primeiro passo? Será que não fui eu que cometi a primeira ofensa? Mesmo que tivesse sido uma ofensa mínima, mas que desencadeou, deu o efeito que fez com que houvesse uma ruptura deste relacionamento, né? Que a gente só vai conseguir realmente fazer a diferença se nos relacionarmos bem. Porque nós, quando nós convivemos conosco mesmo, qual é que é o trato que a gente tem com a gente? Muitas vezes a gente é inimigo de nós mesmos e acaba cometendo atrocidades com a gente. Mas o verdadeiro trabalho mesmo de convivência é quando a gente se relaciona com outras pessoas. E aí é que a gente percebe o que pode e o que não pode ser feito e o que deve e o que não deve seguir, né? Então, perdoar não é uma coisa assim tão simples. É muito fácil a gente falar do perdão, muito fácil, sabe? Mas realmente perdoar a quem nos ofendeu e pedir o perdão para essas pessoas, pedir o perdão a Deus para que Ele nos dê essa condição de nos perdoar pelas nossas ofensas. Olha, sinceramente, diante do texto que tu leu aí, eu não tenho a menor condição de pedir perdão a Deus por nada que eu tenha feito de equivocado. Tamanha é a nossa dívida, o nosso débito aí com relação aos os dia a dia, né? Então, do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 43, Boas Maneiras. Jesus falou através de Lucas, no capítulo 14, versículo 10, e assenta-te no último lugar. O mestre, nessa passagem, proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico, relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de agrupamento enganado em sua finalidade ou intenção, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente. Porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia por meio do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo, entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares, e quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusque com a exposição de
de quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apega-te, de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exigindo poder, nada conseguirá se não estabelecer mais fortes perturbações. Esse texto aqui nos traz realmente como é que nós devemos nos portar quando nós estivermos em qualquer situação, inclusive nessa em que a gente está, né? Independente da questão em que a gente está, na escala de sabedoria e de aprendizado que a gente tem, a melhor forma de a gente cativar e trabalhar fraternalmente essa fraternidade que Jesus nos diz é nos colocarmos a serviço dos outros, não como servidor dos outros, né? Não pregando eu sou o maioral, eu sou o melhor, eu sou o que tem mais capacidade de inteligência, sou mais inteligente ou tudo mais, né? Porque assim a gente vai estar semeando naquele coração, naqueles corações, ao invés do bem, a gente está semeando ofensas. A gente está ofendendo aquelas pessoas, e quando a gente pratica essas ofensas, a gente entra naquilo que nós estamos estudando com relação ao perdão dessas ofensas. Então, que a gente consiga realmente ser mais indulgentes e reconhecer as nossas falhas, e mesmo sabendo que muitas vezes tenhamos mais condições de compreender alguma coisa, que nos coloquemos na posição de servidor, ou melhor, de serviçal, né? Onde a gente possa realmente trabalhar para o bem. O trabalhar para o bem é isso, né, Gê? É fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem sem esperar nada em troca, sabe? É fazer o bem por fazer o bem, sabe? Estar no caminho do bem, estando no caminho do bem. Reconhecer que eu sou falho, eu, Sandro, sou falho, não consigo perdoar ainda algumas ofensas de alguns irmãos, algumas pessoas na qual eu me relacionei na vida, né? E ter essa humildade de reconhecer isso, e a partir do momento em que a gente reconhece isso, para mim, pelo menos, fica mais fácil trabalhar e poder me colocar nessa posição de poder pedir para Deus para que me conceda tempo para poder reparar esses erros. E aqui também vou falar sobre a caridade, porque eu acho que quando a gente se coloca num poder superior, né, olha o outro de cima, se coloca, a gente ele não está agindo com caridade, a gente não está exercitando o amor, e isso causa, isso coloca uma barreira também para o auxílio. Então, a gente não conseguiria ser o exemplo, a gente não conseguiria auxiliar, fazer um serviço de auxílio mesmo, de servir ao outro, de servir aos mais necessitados. Então, de colocar a caridade em prática, não só a caridade material, mas a caridade enquanto exemplo, a caridade enquanto um ombro amigo, enquanto uma palavra, sabe, no momento necessário. Às vezes, uma palavra faz com que a pessoa está ali para tirar a própria vida, repense aquela atitude que ela estaria tendo. Então, eu vejo essa necessidade de trabalhar o orgulho, de trabalhar o egoísmo, de colocar em prática o perdão, de colocar em prática a caridade e o amor ao próximo. Eu acho que é isso que Cristo quis ensinar, e é o que ele espera de nós. E eu acho que essas leituras que a gente está trazendo aqui, elas colocam isso para a gente, evidenciam isso para a gente, essa necessidade que nós temos de trabalhar as nossas mazelas, as nossas imperfeições, porque a nossa condição humana, a nossa natureza animalesca, nos faz tendenciar para o nosso lado sombra, mas a gente precisa alimentar e deixar brilhar a nossa luz. E a nossa luz é que vai trazer isso. É o autocompaixão, é a compaixão ao próximo, é o auto-amor, é o amor ao próximo, é o auto-perdão e o perdão ao próximo. Né? Uhum. E também não é uma coisa que a gente vai conseguir de um dia para outro. Com certeza não. É do dia para a noite que a coisa acontece. 1%
1% melhor a cada dia. Chico Xavier que falava, né? Vai, engatinhando, arrastando, do jeito que for, mas vai, um pouquinho cada dia. Muitas vezes a gente... Não né? é, mas viável é. É isso aí. Muita Jesus gente... nunca disse que era fácil, mas disse que valeria a pena. É que muitas vezes a gente dá um passo para frente e acha que por conta desse passo para frente a gente está anos-luz mais perto dessa evolução. E, na verdade, no minuto seguinte, a gente já tomba, já rala o joelho, já cai, e aí percebe que realmente a gente precisa exercitar muito mais e até que a gente realmente aprenda essa lição. Então, é incrível. Eu lembrei dessa passagem aí que o Lucas escreveu, foi quando os apóstolos, né, pediram para Jesus para se assentarem à sua direita e à sua esquerda no reino dos céus. E nesse momento Jesus fala, né, que que isso aí só está liberado, essas posições, que quem define essas posições não é ele, Jesus, e sim o Pai que está nos céus. Né? E se qualquer um de nós tem a pretensão de se assentar, então, à sua direita ou à sua esquerda, que seja o último da fila, que seja o que seja o escravo do serviço, né? E que seja o mais humilde possível, que aí sim a gente entra na possibilidade de galgar alguma posição ao lado de Jesus, né? No caso, no reino dos céus. Então, a própria vida de Jesus mesmo, na sua passagem na Terra, foi esse exemplo, né? Ele nunca foi um maioral, ele sempre pregou para os pecadores, para os doentes, para os leprosos, para os publicanos, para aqueles que eram denominados na época como a escória da humanidade, né? Porque quem é que precisa de médico? São os doentes. Quem é são não precisa de médico, não precisa melhorar a sua condição de saúde. Mas Jesus, como sendo médico de almas, ele veio justamente nos mostrar as boas maneiras de como tratar tanto as pessoas que são superiores a nós, quanto aquelas que são inferiores, que na verdade eu não considero inferiores, porque nós estamos todos no mesmo patamar, né? Uns têm mais sabedoria num campo, outros em outro, e se a gente colocar na balança, a gente vai perceber que estamos todo mundo, né, caminhando na mesma faixa, né? Para uns o caminho tem uma pedra maior, um buraco mais fundo, mas tem pedras e tem buracos pelo caminho e a gente precisa transpô-lo com o nosso exercer a nossa função quanto seres humanos, né? E não é fácil, mas é viável, é possível, né? É isso aí. Não é fácil, mas não é impossível. Então tá. Mais algum comentário, Gê? Não. Não? Então vamos aproveitar aí que nós estamos aí com o poder das ofensas sendo aplacado da nossa trajetória e vamos tentar praticar aí as boas maneiras que os nossos irmãos espirituais nos ensinam. Fechemos então levemente os nossos olhos, mantendo nosso coração aberto para esses ensinos, deixando que entre dentro de nós esta luz bendita de Jesus, para que assim possamos iluminar a escuridão que ainda reside em nós, através do falso perdão que a gente dá, através de apenas as palavras, e também praticarmos um pouco mais estas boas maneiras de nos tornarmos servos de Deus, a fim de que possamos realmente aglutinar mais pessoas para entrarmos e caminharmos juntos rumo ao reino dos céus. O reino dos céus, esse que não é uma coisa a ser colocada como um ponto a se chegar, mas sim transformar o ambiente onde a gente está, neste reino dos céus. Transformar o nosso ambiente íntimo, transformar o nosso ambiente na nossa casa, no nosso lar, nos nossos ambientes de trabalho, e aonde a gente está colocado, tanto na nossa casa, quanto no nosso trabalho, quanto na sociedade em si. Pois, se assim o fizermos, conseguiremos trazer o reino dos céus para dentro de nós mesmos. E assim, consequentemente,
a gente consegue também iluminar o caminho das pessoas que estão à nossa volta, dos ambientes da qual a gente faz parte. E nesse instante também, Pai, eu peço que traga até os nossos ambientes os seus caravaneiros do amor, para que aqui eles possam, através da sua luz, para promover uma limpeza de todos os miasmas, formas, pensamentos, e de tudo aquilo que a gente acaba criando dentro dos nossos lares, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos deletérios. Que esta luz bendita possa neutralizar todas essas energias ruins, para que possamos também conviver dentro de nossos lares em harmonia com esta egrégora de luz do universo. Que esses mesmos caravaneiros do amor que possam também fluidificar as águas que estão em nossos ambientes, depositando ali todos os fluidos necessários para o bom refazimento de nosso corpo físico, de nosso perispírito e de nosso espírito, alimentando a nossa alma com todos esses fluidos maravilhosos que Deus proporciona a todos nós a todo momento. Que sejamos capazes, Pai, de aceitar esta luz em nosso coração, aceitar a sua bênção em nosso ser, para que assim possamos começar a iluminar a escuridão que ainda existe dentro de nós, onde as injúrias, calúnias ainda fazem parte de nós. Peço também, Pai, que ilumine a todos os irmãos e todas as irmãs deste universo, para que todos recebam esta luz de amor, de paz, de esperança, de fé, para que assim, congregados, possamos evoluir, cada um a seu tempo, a seu ritmo, mas seguindo sempre no caminho do bem. E se porventura a gente resvalar em algum momento, que sejamos capazes de olhar para dentro de nós e olhar para Ti, Pai, e lhe pedir o perdão, sabendo que seremos perdoados, e aceitar, principalmente, que seja feita a vossa vontade e não a nossa vontade. Que sejamos seus servos, hoje e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então é isso, né? Isso aí, meu amigo. Uma boa semana. Beijo, fica com Deus. Você também. Tchau, tchau.